Bom dia, hoje dia 29 de junho de 2020. Quero lembrar aos amigos que existe hoje um canal muito interessante no YouTube só sobre introdução à filosofia. O nome do canal é Manual da Filosofia, Professor Belei. O canal é meu. Quero pedir aos amigos, principalmente aqueles que se inscreveram aqui nesse canal, atrás de informações filosóficas, orientação ou aulas propriamente, que eu estou reunindo todo o meu material filosófico num único canal, Manual da Filosofia, Professor Belei. Eu vou deixar aqui, logo embaixo aqui do vídeo, na descrição, o link do canal. Peço aos amigos interessados em filosofia que inscrevam-se no canal, lá tem um material já bastante bom, mas eu ainda continuarei colocando durante a semana tudo que eu tenho aqui neste canal de filosofia para ser mais fácil de acessar esse conteúdo. Mas peço aos amigos que são inscritos neste canal, canal Professor Belei, que gostam do canal e gostam do Professor Belei, que se inscrevam lá neste novo canal, Manual da Filosofia, mesmo não gostando da tal filosofia. Assim você estará ajudando aquele canal também a crescer. Nós precisamos no mínimo 1000 inscritos hoje para ter a monetização liberada. É uma forma de ajudar este canal e este que vos fala. Mesmo que você não goste de filosofia, vá lá só para ajudar o Professor Belei. Inscreva-se, toque o sininho, enfim, e compartilhe. O conteúdo é bom, é conteúdo para quem quer entrar na filosofia, é um material, digamos, um tanto quanto escolar, mas muito importante para quem ainda não tem muita noção de como começar, de como entrar nesse milenar e difícil chamado filosofia. Então é isso, recado dado. Vamos aos fatos. Os fatos são bastante trágicos atualmente. Só podemos falar de medo, podemos falar de violência, de pandemia e assim por diante. Isso tudo na América parece que toma uma dimensão ainda maior. Vejam o caso, por exemplo, do que aconteceu nas últimas 24 horas em Chicago. A Breitbart News diz que pelo menos 20 pessoas foram baleadas, 7 delas morreram. A cidade é administrada por Lori Lightfoot, que é democrata e apresenta hoje um índice de violência inimaginável. A matéria diz que em pouco menos de 24 horas, depois das 15h50 do sábado, vários crimes aconteceram pela cidade. Por exemplo, um homem de 28 anos foi encontrado em South Phillips com um ferimento de bala no peito, outro no pescoço e outro no braço direito. A vítima foi transportada para o hospital em estado crítico. O primeiro tiro fatal do período de 24 horas ocorreu pouco antes das 18, na noite de sexta-feira, quando um homem de 42 anos foi encontrado com um tiro na cabeça. Ele estava no bloco 200 de North Leclerc. 2 homens foram mortos a tiros no sábado de manhã em 2 tiroteios não relacionados, diz a matéria, que ocorreram entre as 6h20 e as 6h50 da manhã. Um homem de 25 anos estava parado no quarteirão 1300 da South Springfield às 10h25, quando alguém dentro de um veículo que passava abriu fogo e matou-o. Um garoto de 17 anos foi baleado e ferido fatalmente cerca de 1 hora depois. Algum tempo depois das 14 horas, um menino de 1 ano de idade foi morto a tiros enquanto sua mãe dirigia em Eaglewood. O menino e sua mãe estavam na lavanderia e voltavam da lavanderia para casa quando um veículo parou ao lado deles e abriu fogo. Bem, nós estamos falando aqui
de uma situação de guerra. Mas vejam que interessante. O professor Olavo diz que não existe nada na vida política de um povo que não esteja antes na literatura. Bem, literatura aqui podemos dizer também as artes cênicas, os filmes, o cinema, as séries e tudo mais. Em 2017 surgiu o filme The Purge, o Purge, um cenário que em 2017 parecia absolutamente fictício, ilusório, completamente ilusório, dentro de uma projeção alucinada da realidade que jamais seria possível. Um dia, 12 horas, em que o governo permite aos cidadãos todos os tipos de crime. Violência sexual, assassinatos, roubos, enfim, todos os tipos de crimes liberados por 12 horas. Uma vez a cada ano surge então o dia do expurgo. Bem, lá em 2017, o que parecia um tanto estranho, hoje está aí, praticamente dado a céu aberto a violência explícita na América, como no filme que depois virou série. Pessoas vestidas de negro, via de regra, saem para cometer essas barbaridades todas. Incendiar pessoas, incendiar casas, agora estão atirando aleatoriamente, até mesmo em crianças de colo. Pois é, de onde surge, de onde veio toda essa barbárie? Muitos podem dizer, sim, porque foi uma revolta contra um cidadão afrodescendente que morreu numa ação truculenta da polícia, com uma luta contra o racismo, uma luta pela liberdade. São duas coisas aqui a serem consideradas. Não pode ser uma luta pela liberdade porque suprime a liberdade do próximo. E não é uma luta contra o racismo porque envolve ainda mais racismo. Então são duas falácias hoje. Começou com uma revolta, sim, por conta de um assassinato, por conta de uma ação bárbara por parte de um policial despreparado. Mas foi muito além disso. Existe por trás desse movimento uma articulação religiosa e política. Estou falando basicamente de uma luta contra Donald Trump e contra o cristianismo de modo geral, especificamente contra o catolicismo. Vejam, por exemplo, esta imagem. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo o mapa dos Estados Unidos com a localização de vários centros satânicos, de vários templos satânicos na América. Uma comunidade católica, vocês veem aqui do lado direito, Papa João XXIII, calcula que na Itália existem cerca de 8.000 seitas satânicas, das quais 600.000 adeptos, 600.000 pessoas participam. Então aqui mostra o número de templos satânicos na Itália e outras partes da Europa, e aqui vejam a quantidade nos Estados Unidos. Se na Europa tem 600.000 adeptos do satanismo, nos Estados Unidos esse número é impressionantemente maior. Agora vejam que interessante esta matéria, saída no El País, um diário de esquerda, evidentemente, no dia, essa matéria é do dia 18 de junho de 2019, ou seja, de um ano atrás. A matéria diz o seguinte: a inesperada ascensão do templo satânico nos Estados Unidos. O governo do país concede a essa organização o mesmo status fiscal que instituições de caridade e igrejas. Mas não é o que parece, diz a matéria. Desde a primavera de 2019, o Internal Revenue Service dos Estados Unidos concede dedução de imposto de renda aos cidadãos que doam dinheiro ao templo satânico. Essa organização,
que cultua o diabo desde 2013 têm o mesmo status que instituições de caridades, igrejas, sinagogas e mesquitas. A matéria é bastante superficial, mostra que vocês estão vendo algumas imagens dos satanistas, mostra os satanistas como pessoas que se cansaram, por exemplo, da religião tradicional e veem no satanismo uma forma de separar o Estado da religião, ou seja, vamos fazer só uma rápida avaliação aqui. Muito bem, eles veem, portanto, uma influência nociva das religiões, uma inter-relação com o Estado, e por defenderem o Estado laico, tornam-se satanistas, porque os satanistas lutam por esse tipo de liberdade. Bem, a matéria é tão superficial e tão errada que chega a dizer que os satanistas são conservadores. Claro que hoje nós estamos vendo uma ação satânica por trás de todas essas ações de violência nos Estados Unidos. O que querem de fato os satanistas é justamente isso, derrubar o conservadorismo na América. Porque os dois princípios básicos do conservadorismo, que é a vida em comunidade, ou seja, a família em primeiro lugar, porque quando a criança nasce, ela precisa de uma família. Portanto, o conservador é, antes de tudo, o conservador deste ambiente a receber os novos seres humanos aqui no planeta. Mas também, depois, ao crescer, precisa de uma comunidade para sentir-se em casa no mundo. Portanto, o primeiro pilar do conservadorismo é esse: conservar os valores da comunidade, mas, sobretudo, os valores familiares. E o segundo pilar do conservadorismo é conservar os ritos dos quais alimenta-se aquela comunidade basilar, a família, os ritos religiosos. Depois, conservar, sim, os direitos à liberdade através da política. São esses dois primeiros pilares e o terceiro de quebra que estão sendo atacados, visando duas coisas fundamentais. Primeiro, acabar com toda e qualquer possibilidade de governo ou de reeleição de Donald Trump. E, segundo, acabar simplesmente com as religiões, principalmente a católica e todas as religiões cristãs da América, porque elas atrapalham o plano de uma sociedade caótica, baseada no ódio, no rancor e na violência. E é o que estamos vendo. Agora, detalhe, vocês viram aí os vários templos americanos. Todos eles são financiados com dinheiro grosso, de fundações como Open Society, Planned Parenthood, que dedica também uma boa parte dos seus ganhos com o assassinato de crianças à manutenção desses templos, além de políticos influentes como Hillary Clinton e Barack Obama, por exemplo. Pois é, trata-se sim de um grande poder que vem por aí. É o poder, na verdade, que está combatendo de frente hoje com Donald Trump e com as religiões. Pois o que estamos vendo? Estamos vendo as igrejas, as sinagogas, as mesquitas, enfim, os templos sendo perseguidos, fechados, enquanto os satanistas estão aí, livres, leves e soltos, nas ruas, para, segundo eles, purgar a sociedade. Bem, se tudo isso está acontecendo nos Estados Unidos, acontece aqui também em alguma medida, ou pelo menos acontecerá. Que nossas autoridades fiquem atentas, se é que há tempo ou condições de lutar contra isso que está vindo aí, este tipo de terror que nos espera. Até depois.